Vamos dar continuidade ao livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, capítulo 7, A Cura dos Mecanismos de Defesa Nocivos, descobrindo as causas da obesidade e do uso de drogas. Sente-se confortavelmente, relaxe bem seu corpo. Sinta a luz violeta que o penetra e em seguida a luz branca de Cristo. Vamos iniciar. Descruze pernas, braços, feche os olhos e ouça com muita atenção. Kátia é uma executiva que veio procurar tratamento para sintomas de ansiedade. Ela sofria de um medo grave e sempre crescente de dirigir automóveis que se manifestavam por ataques de pânico nas rodovias. Às vezes entrava em pânico até mesmo ao viajar como passageira. Nessas ocasiões, Kátia suava, sentia palpitações, batimento cardíaco acelerado, falta de ar e calafrios. Na época em que me procurou, Kátia tinha tomado terror de perder o controle do volante, que precisava tomar tranquilizantes antes de dirigir em autoestradas. Ela tentara a psicoterapia, mas nenhum tipo de tratamento foi capaz de eliminar os sintomas. O resultado dos exames neurológicos foi normal. Quando anotei sua história psicológica durante nossa primeira sessão, descobri que nada relacionado no seu passado era particularmente traumático ou abusivo. Sua saúde física era boa, apesar dela estar 20 quilos acima do peso normal. Na segunda sessão, decidi tentar a hipnose. Kátia relaxou, entrando rapidamente em profundo estado hipnótico, e pude ver seus olhos se movendo debaixo das pálpebras fechadas e trêmulas. Antes mesmo que eu pudesse direcioná-la de volta no tempo para a origem de sua fobia de dirigir, Kátia começou a me contar 2 acidentes de automóvel ocorridos no início da infância, há longo tempo esquecidos, mas muito traumatizantes. O primeiro se deu quando o carro em que viajava bateu num bloco de gelo e perdeu o controle. Apesar de não ter se machucado, Kátia ficou apavorada com o choque resultante e os ferimentos sofridos por pessoas de sua família. No segundo, os freios falharam quando o carro descia uma colina, quase matando todos os passageiros. Kátia chorou ao recordar esses episódios terríveis, mas tomar consciência desses traumas, há muito esquecidos, fez a fobia de dirigir desaparecer gradualmente. Sua autoconfiança aumentou e ela não teve mais medo de perder o controle ao volante. Os ataques de pânico se reduziram. Animada com o sucesso, Kátia logo marcou uma terceira sessão para ver se poderia fazer alguma coisa em relação ao seu peso. Declarou ter sido obesa desde que se entendia por gente. Dietas funcionavam por algum tempo, mas ela logo readquiriu o peso perdido. No amplo divã do meu consultório, Kátia mergulhou no já familiar estado de transe. Ao entrar numa sala passada, descreveu-se como uma mulher muito ossuda, magra e desproporcional. Um esqueleto revestido de pele. Há homens uniformizados lá. Tenho queimaduras de ácido no corpo. Estão fazendo experiências médicas. Estão me torturando. Kátia chorava ao se ver vítima
das desumanas experiências médicas nazistas realizadas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu num desses campos, reduzida a um esqueleto indefeso, mas enfim livre do sofrimento. Pairou acima do corpo e logo descobriu uma luz brilhante, para a qual foi magneticamente conduzida. Mais reconfortada pela luz, Kat experimentou um sofrimento de inacreditável paz e amor. A sessão, porém, não acabara. Os olhos de Kat se moveram de novo. Estou num lugar que parece francês, é Nova Orleans. Tive muitos homens porque sou uma prostituta. Naquela existência, Kat contraíra uma doença sexualmente transmissível e estava morrendo. Ela definhava e seu corpo tornou-se, de novo, um esqueleto vivo. Kat morreu na mesma cama onde contraíra a doença fatal. Mais uma vez pairou acima do corpo e de novo deparou-se com a luz brilhante que não feria seus olhos. Não encontrei ninguém para amar naquele dia, disse triste. Tal como seu corpo, seu espírito morrera de inanição. Em ambas as lembranças, ela terminara a vida literalmente pele e ossos. Existe uma ligação entre essas duas existências e seu atual problema de peso? Perguntei, recordando a intenção original da sessão. A resposta foi imediata. Na vida atual, eu preciso pesar mais para me sentir protegida. Quero ter certeza de que não vou passar fome de novo. Após uma pausa, Kat acrescentou, mas agora não preciso mais dessa proteção. Como Kat havia recordado os traumas da inanição, não precisava mais de camadas de gordura para sentir-se segura. Nos seus 6 ou 8 meses seguintes, lenta e firmemente, Kat perdeu todo o excesso de peso e vem se mantendo em forma até hoje. E o que é mais importante, iniciou um maravilhoso relacionamento amoroso depois que emagreceu. Sentir-se bem consigo mesma e gostar da própria aparência foi fundamental para que ela se tornasse capaz de viver esse novo romance. Kat é apenas uma de um grupo de pacientes, na maioria mulheres que tiveram sucesso em vencer a obesidade crônica com o auxílio da regressão a vidas passadas. Na minha experiência, a necessidade de proteger o corpo físico de uma situação anterior de dor, fome, abuso sexual e violência é a causa da obesidade, cuja origem está frequentemente em vidas passadas, podendo assim ser resolvida com a regressão. Algumas pessoas acham que podem usar a obesidade como uma espécie de proteção mágica contra certos tipos de doenças. Por exemplo, pessoas que têm medo de câncer costumam aumentar de peso porque acham que gordura é sinônimo de saúde. Outras acham que o acúmulo de peso produz uma camada de proteção entre o eu e o corpo, capaz de amortecer a ameaça de qualquer perigo iminente, real ou imaginário, resguardando a pessoa gorda dos duros embates do mundo. Para alguns pacientes, a regressão à infância na presente existência pode ser suficiente para curar a obesidade crônica que põe em risco a saúde. Por um breve período, há vários anos, fui consultor da divisão de gastro do hospital. Entrevistei pacientes da divisão de gastroenterologia do hospital. Entrevistei pacientes que sofriam de obesidade aguda antes de iniciarem
um programa envolvendo procedimentos invasivos para promover perda de peso. Uma dessas pacientes que entrevistei foi mais tarde encaminhada de volta para mim por um colega. Sharon pesava 130 quilos e, como alguns dos muitos pacientes, participantes do programa, fracassaram na tentativa de emagrecer. Tentara sem sucesso uma forma de hipnoterapia que emprega sugestões positivas para ajudar na perda de peso. A psicoterapia tradicional também não deu certo. Inúmeras dietas fracassaram. Qualquer progresso era logo revertido e seu corpo retornava aos habituais 130 quilos. Na infância e adolescência, Sharon tivera apenas de 4 a 6 quilos a 8 quilos de excesso de peso. A explosão para 130 quilos começou pouco depois do seu casamento. Durante o namoro, a intensa paixão que sentia a fizera idealizar o marido. Seu inconsciente bloqueara a percepção, não a deixando ver ou trazer à consciência de alguns traços menos perfeitos da personalidade dele, tal qual como flertar compulsivamente com outras mulheres. Logo após o casamento, porém, Sharon não pôde mais ignorar a realidade. Um caso de seu marido tornou-se público e deflagrou o início de sua grave obesidade. A regressão hipnótica revelou que Sharon tinha sido publicamente humilhada no início da adolescência por um garoto que zombara de seu corpo em desenvolvimento. Já era um progresso, porém havia mais. Em lágrimas e ainda em estado de transe, Sharon relembrou a causa original de sua obesidade. Seu padrasto a apalpara quando ela era ainda uma garotinha de 4 anos. Essas lembranças haviam sido profundamente reprimidas por muitos anos. A traição do marido disparou o gatilho, mas a bala foi introduzida na agulha aos 4 anos e armada quando Sharon sofreu humilhação aos 13. Ela não podia confiar nos homens. Tinha que se defender deles. A resposta foi tornar-se obesa para que nenhum homem jamais a achasse atraente e assim ela não voltasse a ser magoada. Após essa sessão de hipnose, em que recordou o abuso sexual sofrido na infância, Sharon começou a emagrecer. Seu apetite voraz reduziu-se e ela se tornou capaz de comer com moderação. A breve psicoterapia rapidamente reverteu sua desconfiança dos homens. Com o tratamento, Sharon perdeu 70 quilos e tem mantido o peso. Gerald Kane, um famoso hipnoterapeuta, tratou milhares de pessoas com obesidade durante os 25 anos de sua experiência profissional. Ele acredita que a hipnose tradicional, empregando de sugestão direta, ou seja, você fará apenas 3 refeições por dia, sentirá o estômago cheio entre as refeições, comerá somente alimentos nutritivos. Não funciona no tratamento da obesidade crônica. As sugestões poderão ajudar o paciente a fazer dieta e emagrecer temporariamente, mas provavelmente ele irá recuperar os quilos perdidos. No entanto, Kim descobriu que a regressão, a causa da obesidade crônica, seja ela
causa da obesidade crônica, seja ela encontrada em experiências significativas da infância ou em vidas passadas, o paciente efetivamente cura o problema. Descobriu também que quando a obesidade é tratada com sucesso pela terapia de regressão, a perda de peso costuma ser permanente. Minhas experiências com pacientes obesas confirmam as observações de Kim. Quando a verdadeira origem da obesidade pode ser descoberta através da regressão à fonte, seja na infância da existência atual, seja em vidas passadas, o excesso de peso simplesmente desaparece. A maioria dos meus pacientes de regressão foi capaz de resistir a qualquer aumento significativo de peso posteriormente. Se um paciente recomeça a ganhar peso, uma sessão em que uma lembrança é revivida ou revista costuma ser suficiente para reverter essa tendência. Este método também funciona para pacientes com tendências hereditárias à obesidade. Hoje em dia, considera-se seriamente a possibilidade de que certos genes herdados nos predisponham à obesidade crônica. Apesar de tal herança genética poder de fato existir, é importante lembrar que uma tendência é apenas uma tendência, não é uma determinação. A regressão a vidas passadas dá aos pacientes a força e também os instrumentos necessários para superar qualquer espécie de tendência. Tendências não são inevitáveis, irresistíveis ou irreversíveis. Com a regressão e a subsequente compreensão, uma tendência física pode ser revertida tão facilmente quanto qualquer tendência psicológica vista nos capítulos anteriores. Os viciados em drogas também costumam estar profundamente conscientes da eternidade do seu problema. Às vezes a tendência ao vício já vem de existências anteriores. Ou talvez os problemas que uma pessoa espera poder mascarar pelo uso de álcool ou drogas tenham sido transportados de outra existência, dando a sensação de atemporalidade e eternidade. Em ambos os casos, pacientes que enfrentam o desafio da recuperação costumam ter uma necessidade subjacente em comum com o obeso, que é a necessidade de defesa e proteção. Da mesma forma que o excesso de peso, as drogas e o álcool parecem colocar uma camada entre a pessoa e seus sentimentos, medos e mágoas infligidos por outros. Também são capazes de impedir que um viciado assuma responsabilidades, pois as pessoas sempre podem culpar as drogas ou álcool por seus problemas. É fácil usar o vício como desculpas para os fracassos, desapontamentos ou erros, em vez de aceitá-los de modo realista e encará-los como oportunidade de crescimento. Em contraste com a obesidade, a motivação para o consumo abusivo de drogas envolve um elemento de fuga e abstenção. Esse abuso é capaz de eliminar lembranças ou sentimentos. Nesse sentido, o embotamento da consciência com drogas e álcool pode ser uma forma de suicídio lento. Como um suicídio, o consumo abusivo de drogas é um meio de evitar ou fugir de questões intoleráveis. Viciados que se submetem à terapia de regressão a vidas passadas, às vezes descobrem que cometeram suicídio em outras vidas e que as questões de que queriam escapar anteriormente ressurgem como uma espécie de vingança. Na atual existência, a necessidade de fuga transforma-se no lento suicídio através do vício.
Em alguns casos, as oportunidades de crescimento numa existência passada foram desperdiçadas porque questões dolorosas não puderam ser enfrentadas. Talvez numa existência anterior, aspectos importantes tenham sido encobertos pelo véu de estados alterados, induzidos pelo álcool, pelas drogas. Embora as questões de agora sejam diferentes, a tentação de usar a mesma válvula de escape para evitar a dor pode se reproduzir. De qualquer forma, a única maneira de se livrar tanto da questão central quanto da armadilha do consumo de drogas é enfrentar ambas de frente e resolvê-las de modo espiritual e realista. Raramente trato pacientes que ainda não se libertaram do alcoolismo ou das drogas. A hipnose não é eficaz quando a pessoa está sob a influência dessas substâncias. No estágio agudo, um viciado deveria buscar ajuda em um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, ou em programas de internação. Os que vêm ao meu consultório geralmente já completaram o processo de desintoxicação e estão interessados na cura das questões centrais de suas vidas. Com frequência chegam a reconhecer que o consumo de drogas é um sintoma da tentativa de escapar de traumas dolorosos da vida. Esses pacientes costumam reconhecer que o vício acaba sendo muito mais doloroso do que o acontecimento que o originou. O trabalho com a criança interior e a terapia de regressão a vidas passadas proporcionam um estado, um método para liberar tanto a dor original quanto o comportamento desajustado. Na perspectiva da criança interior, os hábitos nocivos parecem ser compensados pelo alívio da dor, mas o adulto pode controlar essa dor, libertar-se dela, livrando-se ao mesmo tempo de vícios entorpecedores e falsamente protetores. Os viciados que se recuperam podem ser excelentes candidatos à terapia de vidas passadas, porque o problema do alcoolismo ou do abuso de drogas se situa frequentemente no cerne de um caminho espiritual. A recompensa por superar o vício é preciosa. O processo proporciona uma trilha ascendente de crescimento. É através do entendimento, fé e sabedoria que o alcoolismo e o abuso de drogas são superados. Sara era alcoólatra há muitos anos. Periodicamente se consumia em bebedeiras. Uma investigação cuidadosa de sua infância revelou uma disfunção familiar acentuada. Ela vivia uma clássica situação de codependência do marido. 8 anos de psicanálise não mudaram seu comportamento. A terapia em grupo e a realizada numa unidade de internação para dependência química também fracassaram. Só quando passou a explorar suas vidas passadas é que ela deu início a uma melhora significativa. Sara descobriu que em outras existências ela, seus pais e seu marido tinham mantido repetidas vezes relacionamentos abusivos afetados pelo consumo de álcool. Houve violência, crime, suicídio e lesões corporais. Os detalhes não eram tão importantes quanto os padrões que se repetiam. Sara resolveu romper esse padrão ao perceber que os membros de sua família estariam condenados a repetir infinitamente esse comportamento destrutivo até que aprendessem suas lições. Tenho que perdoá-los, refletiu. A
posso recordar uma morte traumática em uma vida anterior. Só posso fazê-lo através do amor. Tenho que expressar meu amor, deixando-o fluir. Devo perdoá-los e a mim mesma. E assim ela fez. Sara hoje em dia medita regularmente, presta ajuda voluntária a pessoas gravemente incapacitadas, não consome mais drogas, nem usa dinheiro para satisfazer o ego. Compreender seus padrões de comportamento destrutivos e os de sua família, que se repetiam por várias existências, contribuiu muito para a recuperação de Sara. A experiência do estado extremamente relaxante e quase bem-aventurado induzido pela regressão hipnótica também a ajudou. Ela parecia estar falando de uma perspectiva mais elevada, mais destacada e mais consciente. A ansiedade, a raiva e a crítica diminuíram. Sua percepção e compreensão da realidade ficaram muito mais aguçadas. Descobri que muitos dos aspectos abordados na terapia de vidas passadas correspondem aos 12 passos dos alcoólicos anônimos. A base de ambos é a espiritualidade. Ambos reconhecem a primazia de um poder ou plano mais elevado. Isso não significa que haja necessariamente uma ligação com qualquer religião formal. Esse poder está dentro de cada um de nós e é lá que o descobrimos. A espiritualidade é uma força de importância vital. Por causa dela, vidas podem mudar, valores também. As pessoas se tornam menos violentas, gananciosas e egoístas. Ficam menos temerosas, tendo vivido e se beneficiado dessas experiências, transmitem-nas aos outros que, por sua vez, levam a mensagem adiante. O mecanismo de cura da obesidade, do consumo de drogas e, em última análise, de qualquer forma de sofrimento, envolve definitivamente o processo de se libertar do medo. O mecanismo central de cura da terapia de regressão a vidas passadas é a transformação do medo em amor. Essa é a mensagem de cura que aqueles que experimentaram a regressão transmitem e, na maior parte das vezes, praticam. Como se faz isso? Conhecendo a nós mesmos, olhando para dentro, compreendendo claramente os mecanismos que nos movem, entendendo e adquirindo sabedoria, tornando-nos mais alegres e tranquilos. Essa é a essência de qualquer cura, através da terapia de vidas passadas. Esse capítulo foi interessantíssimo e devemos ouvi-lo cada vez mais. Temos as técnicas, temos os relatos, os exemplos. Agora o próximo capítulo, que é o 8, chama-se A Cura da Dor na Perda. Então vamos, nesse momento, suavizar bem nosso corpo, agradecer a chance de estar tendo contato com a terapia de vidas passadas e vou pedir a vocês que propaguem o meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos, amigos e familiares, pois isso é um trabalho de amor ao próximo. Temos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que propaga para todas as pessoas cursos de psicanálise transpessoal, yoga terapia do riso, yoga terapia para nervosos, psicanálise, reiki, meditação. Temos os trabalhos em grupo e trabalhos individuais. Temos também constelação familiar. Pedimos que vocês se entrosem na casa, porque todos os trabalhos são gratuitos e a pessoa recebe seus certificados. Compreendendo o valor de nosso trabalho, agradecemos muito a todos
e pedimos que a luz bendita nos eleve e se propague em nossa caminhada aqui no planeta e onde quer que estivermos. Fique com Deus. Namastê. Vamos dar continuidade ao livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, capítulo 7, A Cura dos Mecanismos de Defesa Nocivos, descobrindo as causas da obesidade e do uso de drogas. Sente-se confortavelmente, relaxe bem seu corpo. Sinta a luz violeta que o penetra e em seguida a luz branca de Cristo. Vamos iniciar. Descruze pernas, braços, feche os olhos e ouça com muita atenção. Kátia é uma executiva que veio procurar tratamento para sintomas de ansiedade. Ela sofria de um medo grave e sempre crescente de dirigir automóveis que se manifestavam por ataques de pânico nas rodovias. Às vezes entrava em pânico até mesmo ao viajar como passageira. Nessas ocasiões, Kátia suava, sentia palpitações, batimento cardíaco acelerado, falta de ar e calafrios. Na época em que me procurou, Kátia tinha tomado terror de perder o controle do volante, que precisava tomar tranquilizantes antes de dirigir em autoestradas. Ela tentara a psicoterapia, mas nenhum tipo de tratamento foi capaz de eliminar os sintomas. O resultado dos exames neurológicos foi normal. Quando anotei sua história psicológica durante nossa primeira sessão, descobri que nada relacionado no seu passado era particularmente traumático ou abusivo. Sua saúde física era boa, apesar dela estar 20 quilos acima do peso normal. Na segunda sessão, decidi tentar a hipnose. Kátia relaxou, entrando rapidamente em profundo estado hipnótico, e pude ver seus olhos se movendo debaixo das pálpebras fechadas e trêmulas. Antes mesmo que eu pudesse direcioná-la de volta no tempo para a origem de sua fobia de dirigir, Kátia começou a me contar 2 acidentes de automóvel ocorridos no início da infância, há longo tempo esquecidos, mas muito traumatizantes. O primeiro se deu quando o carro em que viajava bateu num bloco de gelo e perdeu o controle. Apesar de não ter se machucado, Kátia ficou apavorada com o choque resultante e os ferimentos sofridos por pessoas de sua família. No segundo, os freios falharam quando o carro descia uma colina, quase matando todos os passageiros. Kátia chorou ao recordar esses episódios terríveis, mas tomar consciência desses traumas há muito esquecidos
fez a fobia de dirigir desaparecer gradualmente. Sua autoconfiança aumentou e ela não teve mais medo de perder o controle ao volante. Os ataques de pânico se reduziram. Animada com o sucesso, Kat logo marcou uma terceira sessão para ver se poderia fazer alguma coisa em relação ao seu peso. Declarou ter sido obesa desde que se entendia por gente. Dietas funcionavam por algum tempo, mas ela logo readquiriu o peso perdido. No amplo divã do meu consultório, Kat mergulhou no já familiar estado de transe. Ao entrar numa sala passada, descreveu-se como uma mulher muito ossuda, magra e desproporcional. Um esqueleto revestido de pele. Há homens uniformizados lá. Tenho queimaduras de ácido no corpo. Estão fazendo experiências médicas. Estão me torturando. Kat chorava ao se ver vítima das desumanas experiências médicas nazistas realizadas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu num desses campos, reduzida a um esqueleto indefeso, mas enfim livre do sofrimento. Pairou acima do corpo e logo descobriu uma luz brilhante, para a qual foi magneticamente conduzida. Mais reconfortada pela luz, Kat experimentou um sofrimento de inacreditável paz e amor. Sessão, porém, não acabara. Os olhos de Kat se moveram de novo. Estou num lugar que parece francês. É Nova Orleans. Tive muitos homens porque sou uma prostituta. Naquela existência, Kat contraíra uma doença sexualmente transmissível e estava morrendo. Ela definhava e seu corpo tornou-se, de novo, um esqueleto vivo. Kat morreu na mesma cama onde contraíra a doença fatal. Mais uma vez pairou acima do corpo e, de novo, deparou-se com a luz brilhante que não feria seus olhos. Não encontrei ninguém para amar naquele dia, disse triste. Tal como seu corpo, seu espírito morrera de inanição. Em ambas as lembranças, ela terminara a vida literalmente pele e ossos. Existe uma ligação entre essas duas existências e seu atual problema de peso? Perguntei, recordando a intenção original da sessão. A resposta foi imediata. Na vida atual, eu preciso pesar mais para me sentir protegida. Quero ter certeza de que não vou passar fome de novo. Após uma pausa, Kat acrescentou, mas agora não preciso mais dessa proteção. Como Kat havia recordado os traumas da inanição, não precisava mais de camadas de gordura para sentir-se segura. Nos seus 6 ou 8 meses seguintes, lenta e firmemente, Kat perdeu todo o excesso de peso e vem se mantendo em forma até hoje. E o que é mais importante, iniciou um maravilhoso relacionamento amoroso depois que emagreceu. Sentir-se bem consigo mesma e gostar da própria aparência foi fundamental para que ela se tornasse capaz de viver esse novo romance. Kat é apenas uma de um grupo de pacientes, na maioria mulheres que tiveram sucesso em vencer a obesidade crônica com o auxílio da regressão a vidas passadas. Na minha experiência, a necessidade de proteger o corpo físico de uma situação anterior de dor, fome, abuso sexual e violência é a causa da obesidade, cuja origem está frequentemente em vidas passadas, podendo assim ser resolvida com a regressão. Algumas pessoas acham que podem usar a obesidade como uma espécie de proteção mágica
contra certos tipos de doenças. Por exemplo, pessoas que têm medo de câncer costumam aumentar de peso porque acham que gordura é sinônimo de saúde. Outras acham que o acúmulo de peso produz uma camada de proteção entre o eu e o corpo, capaz de amortecer a ameaça de qualquer perigo iminente, real ou imaginário, resguardando a pessoa gorda dos duros embates do mundo. Para alguns pacientes, a regressão à infância na presente existência pode ser suficiente para curar a obesidade crônica que põe em risco a saúde. Por um breve período, há vários anos, fui consultor da divisão de gastro do hospital. Entrevistei pacientes da divisão de gastroenterologia do hospital. Entrevistei pacientes que sofriam de obesidade aguda antes de iniciarem um programa envolvendo procedimentos invasivos para promover perda de peso. Uma dessas pacientes que entrevistei foi mais tarde encaminhada de volta para mim por um colega. Sharon pesava 130 quilos e, como alguns dos muitos pacientes, dos outros pacientes participantes do programa, fracassaram na tentativa de emagrecer. Tentara, sem sucesso, uma forma de hipnoterapia que emprega sugestões positivas para ajudar na perda de peso. A psicoterapia tradicional também não deu certo. Inúmeras dietas fracassaram. Qualquer progresso era logo revertido e seu corpo retornava aos habituais 130 quilos. Na infância e adolescência, Sharon tivera apenas de 4 a 6 quilos a 8 quilos de excesso de peso. A explosão para 130 quilos começou pouco depois do seu casamento. Durante o namoro, a intensa paixão que sentia a fizera idealizar o marido. Seu inconsciente bloqueara a percepção, não a deixando ver ou trazer à consciência de alguns traços menos perfeitos da personalidade dele, tal qual como flertar compulsivamente com outras mulheres. Logo após o casamento, porém, Sharon não pôde mais ignorar a realidade. Um caso de seu marido tornou-se público e deflagrou o início de sua grave obesidade. A regressão hipnótica revelou que Sharon tinha sido publicamente humilhada no início da adolescência por um garoto que zombara de seu corpo em desenvolvimento. Já era um progresso, porém havia mais. Em lágrimas e ainda em estado de transe, Sharon relembrou a causa original de sua obesidade. Seu padrasto a apalpara quando ela era ainda uma garotinha de 4 anos. Essas lembranças haviam sido profundamente reprimidas por muitos anos. A traição do marido disparou o gatilho, mas a bala foi introduzida na agulha aos 4 anos e armada quando Sharon sofreu humilhação aos 13. Ela não podia confiar nos homens. Tinha que se defender deles. A resposta foi tornar-se obesa para que nenhum homem jamais a achasse atraente e assim ela não voltasse a ser magoada. Após essa sessão de hipnose, em que recordou o abuso sexual sofrido na infância, Sharon começou a emagrecer. Seu apetite voraz reduziu-se e ela se tornou capaz de comer com moderação. A breve psicoterapia rapidamente reverteu sua desconfiança dos homens. Com o tratamento, Sharon perdeu 70 quilos e tem mantido o peso. Gerald Kane, um famoso hipnoterapeuta, tratou milhares de pessoas com obesidade
durante os 25 anos de sua experiência profissional. Ele acredita que a hipnose tradicional, empregando de sugestão direta, ou seja, você fará apenas 3 refeições por dia, sentirá o estômago cheio entre as refeições, comerá somente alimentos nutritivos. Não funciona no tratamento da obesidade crônica. As sugestões poderão ajudar o paciente a fazer dieta e emagrecer temporariamente, mas provavelmente ele irá recuperar os quilos perdidos. No entanto, Kim descobriu que a regressão a causa da obesidade crônica, seja ela No entanto, Kim descobriu que a regressão à causa da obesidade crônica, seja ela encontrada em experiências significativas da infância ou em vidas passadas do paciente, efetivamente cura o problema. Descobriu também que quando a obesidade é tratada com sucesso pela terapia de regressão, a perda de peso costuma ser permanente. Minhas experiências com pacientes obesas confirmam as observações de Kim. Quando a verdadeira origem da obesidade pode ser descoberta através da regressão à fonte, seja na infância da existência atual, seja em vidas passadas, o excesso de peso simplesmente desaparece. A maioria dos meus pacientes de regressão foi capaz de resistir a qualquer aumento significativo de peso posteriormente. Se um paciente recomeça a ganhar peso, uma sessão em que uma lembrança é revivida ou revista costuma ser suficiente para reverter essa tendência. Este método também funciona para pacientes com tendências hereditárias à obesidade. Hoje em dia, considera-se seriamente a possibilidade de que certos genes herdados nos predisponham à obesidade crônica. Apesar de tal herança genética poder de fato existir, é importante lembrar que uma tendência é apenas uma tendência, não é uma determinação. A regressão a vidas passadas dá aos pacientes a força e também os instrumentos necessários para superar qualquer espécie de tendência. Tendências não são inevitáveis, irresistíveis ou irreversíveis. Com a regressão e a subsequente compreensão, uma tendência física pode ser revertida tão facilmente quanto qualquer tendência psicológica vista nos capítulos anteriores. Os viciados em drogas também costumam estar profundamente conscientes da eternidade do seu problema. Às vezes a tendência ao vício já vem de existências anteriores. Ou talvez os problemas que uma pessoa espera poder mascarar pelo uso de álcool ou drogas tenham sido transportados de outra existência, dando a sensação de atemporalidade e eternidade. Em ambos os casos, pacientes que enfrentam o desafio da recuperação costumam ter uma necessidade subjacente em comum com o obeso, que é a necessidade de defesa e proteção. Da mesma forma que o excesso de peso, as drogas e o álcool parecem colocar uma camada entre a pessoa e seus sentimentos, medos e mágoas infligidos por outros. Também
também são capazes de impedir que um viciado assuma responsabilidades, pois as pessoas sempre podem culpar as drogas ou álcool por seus problemas. É fácil usar o vício como desculpas para os fracassos, desapontamentos ou erros, em vez de aceitá-los de modo realista e encará-los como oportunidade de crescimento. Em contraste com a obesidade, a motivação para o consumo abusivo de drogas envolve um elemento de fuga e abstenção. Esse abuso é capaz de eliminar lembranças ou sentimentos. Nesse sentido, o embotamento da consciência com drogas e álcool pode ser uma forma de suicídio lento. Como um suicídio, o consumo abusivo de drogas é um meio de evitar ou fugir de questões intoleráveis. Viciados que se submetem à terapia de regressão a vidas passadas, às vezes descobrem que cometeram suicídio em outras vidas e que as questões de que queriam escapar anteriormente ressurgem como uma espécie de vingança. Na atual existência, a necessidade de fuga transforma-se no lento suicídio através do vício. Em alguns casos, as oportunidades de crescimento numa existência passada foram desperdiçadas porque questões dolorosas não puderam ser enfrentadas. Talvez numa existência anterior, aspectos importantes tenham sido encobertos pelo véu de estados alterados, induzidos pelo álcool ou pelas drogas. Embora as questões de agora sejam diferentes, a tentação de usar a mesma válvula de escape para evitar a dor pode se reproduzir. De qualquer forma, a única maneira de se livrar tanto da questão central quanto da armadilha do consumo de drogas é enfrentar ambas de frente e resolvê-las de modo espiritual e realista. Raramente trato pacientes que ainda não se libertaram do alcoolismo ou das drogas. A hipnose não é eficaz quando a pessoa está sob a influência dessas substâncias. No estágio agudo, um viciado deveria buscar ajuda em um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, AA, ou em programas de internação. Os que vêm ao meu consultório geralmente já completaram o processo de desintoxicação e estão interessados na cura das questões centrais de suas vidas. Com frequência chegam a reconhecer que o consumo de drogas é um sintoma da tentativa de escapar de traumas dolorosos da vida. Esses pacientes costumam reconhecer que o vício acaba sendo muito mais doloroso do que o acontecimento que o originou. O trabalho com a criança interior e a terapia de regressão a vidas passadas proporcionam um estado, um método para liberar tanto a dor original quanto o comportamento desajustado. Na perspectiva da criança interior, os hábitos nocivos parecem ser compensados pelo alívio da dor, mas o adulto pode controlar essa dor, libertar-se dela, livrando-se ao mesmo tempo de vícios entorpecedores e falsamente protetores. Os viciados que se recuperam podem ser excelentes candidatos à terapia de vidas passadas, porque o problema do alcoolismo ou do abuso de drogas se situa frequentemente no cerne de um caminho espiritual. A recompensa por superar o vício é preciosa. O processo proporciona uma trilha ascendente de crescimento. É através do entendimento, fé e sabedoria que o alcoolismo e o abuso de drogas são superados. Sara era alcoólatra há muitos anos. Periodicamente se consumia em bebedeiros. Uma investigação cuidadosa de sua infância revelou uma
clássica situação de codependência do marido. 8 anos de psicanálise não mudaram seu comportamento. A terapia em grupo e a realizada numa unidade de internação para dependência química também fracassaram. Só quando passou a explorar suas vidas passadas é que ela deu início a uma melhora significativa. Sara descobriu que em outras existências ela, seus pais e seu marido tinham mantido repetidas vezes relacionamentos abusivos afetados pelo consumo de álcool. Houve violência, crime, suicídio e lesões corporais. Os detalhes não eram tão importantes quanto os padrões que se repetiam. Sara resolveu romper esse padrão ao perceber que os membros de sua família estariam condenados a repetir infinitamente esse comportamento destrutivo até que aprendessem suas lições. Tenho que perdoá-los, refletiu, após recordar uma morte traumática em uma vida anterior. Só posso fazê-lo através do amor. Tenho que expressar meu amor, deixando-o fluir. Devo perdoá-los e a mim mesma. E assim ela fez. Sara hoje em dia medita regularmente, presta ajuda voluntária a pessoas gravemente incapacitadas, não consome mais drogas, nem usa dinheiro para satisfazer o ego. Compreender seus padrões de comportamento destrutivos e os de sua família, que se repetiam por várias existências, contribuiu muito para a recuperação de Sara. A experiência do estado extremamente relaxante e quase bem-aventurado induzido pela regressão hipnótica também a ajudou. Ela parecia estar falando de uma perspectiva mais elevada, mais destacada e mais consciente. A ansiedade, a raiva e a crítica diminuíram. Sua percepção e compreensão da realidade ficaram muito mais aguçadas. Descobri que muitos dos aspectos abordados na terapia de vidas passadas correspondem aos 12 passos dos alcoólicos anônimos. A base de ambos é a espiritualidade. Ambos reconhecem a primazia de um poder ou plano mais elevado. Isso não significa que haja necessariamente uma ligação com qualquer religião formal. Esse poder está dentro de cada um de nós e é lá que o descobrimos. A espiritualidade é uma força de importância vital. Por causa dela, vidas podem mudar, valores também. As pessoas se tornam menos violentas, gananciosas e egoístas. Ficam menos temerosas, tendo vivido e se beneficiado dessas experiências, transmitem-nas aos outros que, por sua vez, levam a mensagem adiante. O mecanismo de cura da obesidade, do consumo de drogas e, em última análise, de qualquer forma de sofrimento, envolve definitivamente o processo de se libertar do medo. O mecanismo central de cura da terapia de regressão a vidas passadas é a transformação do medo em amor. Essa é a mensagem de cura que aqueles que experimentaram a regressão transmitem e, na maior parte das vezes, praticam. Como se faz isso? Conhecendo a nós mesmos, olhando para dentro, compreendendo claramente os mecanismos que nos movem, entendendo e adquirindo sabedoria, tornando-nos mais alegres e tranquilos. Essa é a essência de qualquer cura, através da terapia de vidas passadas. Esse capítulo foi interessantíssimo e devemos ouvi-lo cada vez mais. Temos as técnicas, temos os relatos, os exemplos. Agora o próximo capítulo, que é o 8, chama-se A Cura da Dor na Perda.
Então vamos, nesse momento, suavizar bem nosso corpo, agradecer a chance de estar tendo contato com a terapia de vidas passadas e vou pedir a vocês que propaguem o meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos, amigos e familiares, pois isso é um trabalho de amor ao próximo. Temos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que propaga para todas as pessoas cursos de psicanálise transpessoal, yoga terapia do riso, yoga terapia para nervosos, psicanálise, reiki, meditação. Temos os trabalhos em grupo e trabalhos individuais. Temos também constelação familiar. Pedimos que vocês se entrosem na casa, porque todos os trabalhos são gratuitos e a pessoa recebe seus certificados, compreendendo o valor de nosso trabalho. Agradecemos muito a todos e pedimos que a luz bendita nos eleve e se propague em nossa caminhada aqui no planeta e onde quer que estivermos. Fique com Deus. Namastê. Vamos dar continuidade ao livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, capítulo 7, A Cura dos Mecanismos de Defesa Nocivos, descobrindo as causas da obesidade e do uso de drogas. Sente-se confortavelmente, relaxe bem seu corpo. Sinta a luz violeta que o penetra e em seguida a luz branca de Cristo. Vamos iniciar. Descruze pernas, braços, feche os olhos e ouça com muita atenção. Kátia é uma executiva que veio procurar tratamento para sintomas de ansiedade. Ela sofria de um medo grave e sempre crescente de dirigir automóveis que se manifestavam por ataques de pânico nas rodovias. Às vezes entrava em pânico até mesmo ao viajar como passageira. Nessas ocasiões, Kátia suava, sentia palpitações, batimento cardíaco acelerado, falta de ar e calafrios. Na época em que me procurou, Kátia tinha tomado terror de perder o controle do volante, que precisava tomar tranquilizantes antes de dirigir em autoestradas. Ela tentara a psicoterapia, mas nenhum tipo de tratamento foi capaz de eliminar os sintomas. O resultado dos exames neurológicos foi normal. Quando anotei sua história psicológica durante nossa primeira sessão, descobri que nada relacionado no seu passado era particularmente traumático ou abusivo. Sua saúde física era boa, apesar dela estar 20 quilos acima do peso normal. Na segunda sessão, decidi tentar a hipnose. Kátia relaxou,
entrando rapidamente em profundo estado hipnótico e pude ver seus olhos se movendo debaixo das pálpebras fechadas e trêmulas. Antes mesmo que eu pudesse direcioná-la de volta no tempo para a origem de sua fobia de dirigir, Kate começou a me contar 2 acidentes de automóvel ocorridos no início da infância, há longo tempo esquecidos, mas muito traumatizantes. O primeiro se deu quando o carro em que viajava bateu num bloco de gelo e perdeu o controle. Apesar de não ter se machucado, Kate ficou apavorada com o choque resultante e os ferimentos sofridos por pessoas de sua família. No segundo, os freios falharam quando o carro descia uma colina, quase matando todos os passageiros. Kate chorou ao recordar esses episódios terríveis, mas tomar consciência desses traumas, há muito esquecidos, fez a fobia de dirigir desaparecer gradualmente. Sua autoconfiança aumentou e ela não teve mais medo de perder o controle ao volante. Os ataques de pânico se reduziram. Animada com o sucesso, Kate logo marcou uma terceira sessão para ver se poderia fazer alguma coisa em relação ao seu peso. Declarou ter sido obesa desde que se entendia por gente. Dietas funcionavam por algum tempo, mas ela logo readquiriu o peso perdido. No amplo divã do meu consultório, Kate mergulhou no já familiar estado de transe. Ao entrar numa sala passada, descreveu-se como uma mulher muito ossuda, magra e desproporcional. Um esqueleto revestido de pele. Há homens uniformizados lá. Tenho queimaduras de ácido no corpo. Estão fazendo experiências médicas. Estão me torturando. Kate chorava ao se ver vítima das desumanas experiências médicas nazistas realizadas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morreu num desses campos, reduzida a um esqueleto indefeso, mas enfim livre do sofrimento. Pairou acima do corpo e logo descobriu uma luz brilhante, para a qual foi magneticamente conduzida. Mais reconfortada pela luz, Kate experimentou um sofrimento de inacreditável paz e amor. A sessão, porém, não acabara. Os olhos de Kate se moveram de novo. Estou num lugar que parece francês, é Nova Orleans. Tive muitos homens porque sou uma prostituta. Naquela existência, Kate contraíra uma doença sexualmente transmissível e estava morrendo. Ela definhava e seu corpo tornou-se, de novo, um esqueleto vivo. Kate morreu na mesma cama onde contraíra a doença fatal. Mais uma vez pairou acima do corpo e de novo deparou-se com a luz brilhante que não feria seus olhos. Não encontrei ninguém para amar naquele dia, disse triste. Tal como seu corpo, seu espírito morrera de inanição. Em ambas as lembranças, ela terminara a vida literalmente pele e ossos. Existe uma ligação entre essas duas existências e seu atual problema de peso? Perguntei, recordando a intenção original da sessão. A resposta foi imediata. Na vida atual, eu preciso pesar mais para me sentir protegida. Quero ter certeza de que não vou passar fome de novo. Após uma pausa, Kate acrescentou, mas agora não preciso mais dessa proteção. Como Kate havia recordado os traumas da inanição, não precisava mais de camadas de gordura para sentir-se segura. Nos seus 6 ou 8 meses seguintes, lenta e firmemente, Kate perdeu todo o excesso de peso
e vem se mantendo em forma até hoje. E o que é mais importante, iniciou um maravilhoso relacionamento amoroso depois que emagreceu. Sentir-se bem consigo mesma e gostar da própria aparência foi fundamental para que ela se tornasse capaz de viver esse novo romance. Kátia é apenas uma de um grupo de pacientes, na maioria mulheres que tiveram sucesso em vencer a obesidade crônica com o auxílio da regressão a vidas passadas. Na minha experiência, a necessidade de proteger o corpo físico de uma situação anterior de dor, fome, abuso sexual, violência é a causa da obesidade, cuja origem está frequentemente em vidas passadas, podendo assim ser resolvida com a regressão. Algumas pessoas acham que podem usar a obesidade como uma espécie de proteção mágica contra certos tipos de doenças. Por exemplo, pessoas que têm medo de câncer costumam aumentar de peso porque acham que gordura é sinônimo de saúde. Outras acham que o acúmulo de peso produz uma camada de proteção entre o eu e o corpo, capaz de amortecer a ameaça de qualquer perigo iminente, real ou imaginário, resguardando a pessoa gorda dos duros embates do mundo. Para alguns pacientes, a regressão à infância, na presente existência, pode ser suficiente para curar a obesidade crônica que põe em risco a saúde. Por um breve período, há vários anos, fui consultor da divisão de gastro do hospital. Entrevistei pacientes da divisão de gastroenterologia do hospital. Entrevistei pacientes que sofriam de obesidade aguda antes de iniciarem um programa envolvendo procedimentos invasivos para promover perda de peso. Uma dessas pacientes que entrevistei foi mais tarde encaminhada de volta para mim por um colega. Sharon pesava 130 quilos e, como alguns dos muitos pacientes, outros pacientes participantes do programa, fracassaram na tentativa de emagrecer. Tentara, sem sucesso, uma forma de hipnoterapia que emprega sugestões positivas para ajudar na perda de peso. A psicoterapia tradicional também não deu certo. Inúmeras dietas fracassaram. Qualquer progresso era logo revertido e seu corpo retornava aos habituais 130 quilos. Na infância e adolescência, Sharon tivera apenas de 4 a 6 quilos a 8 quilos de excesso de peso. A explosão para 130 quilos começou pouco depois do seu casamento. Durante o namoro, a intensa paixão que sentia a fizera idealizar o marido. Seu inconsciente bloqueara a percepção, não a deixando ver ou trazer à consciência de alguns traços menos perfeitos da personalidade dele, tal qual como flertar compulsivamente com outras mulheres. Logo após o casamento, porém, Sharon não pôde mais ignorar a realidade. Um caso de seu marido tornou-se público e deflagrou o início de sua grave obesidade. A regressão hipnótica revelou que Sharon tinha sido publicamente humilhada no início da adolescência por um garoto que zombara de seu corpo em desenvolvimento. Já era um progresso, porém havia mais. Em lágrimas e ainda em estado de transe, Sharon relembrou a causa original de sua obesidade. Seu padrasto a apalpara quando ela era ainda uma garotinha de 4 anos.
Essas lembranças haviam sido profundamente reprimidas por muitos anos. A traição do marido disparou o gatilho, mas a bala foi introduzida na agulha aos 4 anos e armada quando Sharon sofreu humilhação aos 13. Ela não podia confiar nos homens. Tinha que se defender deles. A resposta foi tornar-se obesa para que nenhum homem jamais a achasse atraente e assim ela não voltasse a ser magoada. Após essa sessão de hipnose, em que recordou o abuso sexual sofrido na infância, Sharon começou a emagrecer. Seu apetite voraz reduziu-se e ela se tornou capaz de comer com moderação. A breve psicoterapia rapidamente reverteu sua desconfiança dos homens. Com o tratamento, Sharon perdeu 70 quilos e tem mantido o peso. Gerald Kane, um famoso hipnoterapeuta, tratou milhares de pessoas com obesidade durante os 25 anos de sua experiência profissional. Ele acredita que a hipnose tradicional, empregando sugestão direta, ou seja, você fará apenas 3 refeições por dia, sentirá o estômago cheio entre as refeições, comerá somente alimentos nutritivos. Não funciona no tratamento da obesidade crônica. As sugestões poderão ajudar o paciente a fazer dieta e emagrecer temporariamente, mas provavelmente ele irá recuperar os quilos perdidos. No entanto, Kim descobriu que a regressão a causa da obesidade crônica, seja ela No entanto, Kim descobriu que a regressão à causa da obesidade crônica, seja ela encontrada em experiências significativas da infância ou em vidas passadas do paciente, efetivamente cura o problema. Descobriu também que quando a obesidade é tratada com sucesso pela terapia de regressão, a perda de peso costuma ser permanente. Minhas experiências com pacientes obesas confirmam as observações de Kim. Quando a verdadeira origem da obesidade pode ser descoberta através da regressão à fonte, seja na infância da existência atual, seja em vidas passadas, o excesso de peso simplesmente desaparece. A maioria dos meus pacientes de regressão foi capaz de resistir a qualquer aumento significativo de peso posteriormente. Se um paciente recomeça a ganhar peso, uma sessão em que uma lembrança é revivida ou revista costuma ser suficiente para reverter essa tendência. Este método também funciona para pacientes com tendências hereditárias à obesidade. Hoje em dia, considera-se seriamente a possibilidade de que certos genes herdados nos predisponham à obesidade crônica. Apesar de tal herança genética poder de fato existir, é importante lembrar que uma tendência é apenas uma tendência, não é uma determinação. A regressão a vidas passadas dá aos pacientes a força e também os instrumentos necessários para superar qualquer espécie de tendência. Tendências não são inevitáveis, irresistíveis ou irreversíveis. Com a regressão e a subsequente compreensão, uma tendência física pode ser revertida tão facilmente quanto qualquer
tendência psicológica vista nos capítulos anteriores. Os viciados em drogas também costumam estar profundamente conscientes da eternidade do seu problema. Às vezes a tendência ao vício já vem de existências anteriores. Ou talvez os problemas que uma pessoa espera poder mascarar pelo uso de álcool ou drogas tenham sido transportados de outra existência, dando a sensação de atemporalidade e eternidade. Em ambos os casos, pacientes que enfrentam o desafio da recuperação costumam ter uma necessidade subjacente em comum com o obeso, que é a necessidade de defesa e proteção. Da mesma forma que o excesso de peso, as drogas e o álcool parecem colocar uma camada entre a pessoa e seus sentimentos, medos e mágoas infligidos por outros. Também são capazes de impedir que um viciado assuma responsabilidades, pois as pessoas sempre podem culpar as drogas ou o álcool por seus problemas. É fácil usar o vício como desculpas para os fracassos, desapontamentos ou erros, em vez de aceitá-los de modo realista e encará-los como oportunidade de crescimento. Em contraste com a obesidade, a motivação para o consumo abusivo de drogas envolve um elemento de fuga e abstenção. Esse abuso é capaz de eliminar lembranças ou sentimentos. Nesse sentido, o embotamento da consciência com drogas e álcool pode ser uma forma de suicídio lento. Como o suicídio, o consumo abusivo de drogas é um meio de evitar ou fugir de questões intoleráveis. Viciados que se submetem à terapia de regressão a vidas passadas, às vezes descobrem que cometeram suicídio em outras vidas e que as questões de que queriam escapar anteriormente ressurgem como uma espécie de vingança. Na atual existência, a necessidade de fuga transforma-se no lento suicídio através do vício. Em alguns casos, as oportunidades de crescimento numa existência passada foram desperdiçadas porque questões dolorosas não puderam ser enfrentadas. Talvez numa existência anterior, aspectos importantes tenham sido encobertos pelo véu de estados alterados, induzidos pelo álcool ou pelas drogas. Embora as questões de agora sejam diferentes, a tentação de usar a mesma válvula de escape para evitar a dor pode se reproduzir. De qualquer forma, a única maneira de se livrar tanto da questão central quanto da armadilha do consumo de drogas é enfrentar ambas de frente e resolvê-las de modo espiritual e realista. Raramente trato pacientes que ainda não se libertaram do alcoolismo ou das drogas. A hipnose não é eficaz quando a pessoa está sob a influência dessas substâncias. No estágio agudo, um viciado deveria buscar ajuda em um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, AA, ou em programas de internação. Os que vêm ao meu consultório geralmente já completaram o processo de desintoxicação e estão interessados na cura das questões centrais de suas vidas. Com frequência chegam a reconhecer que o consumo de drogas é um sintoma da tentativa de escapar de traumas dolorosos da vida. Esses pacientes costumam reconhecer que o vício acaba sendo muito mais doloroso do que o acontecimento que o originou. O trabalho com a criança interior e a terapia de regressão a vidas passadas proporcionam um estado, um método para liberar tanto a dor original quanto o comportamento desajustado. Na perspectiva da criança interior, os hábitos nocivos parecem ser compensados
pelo alívio da dor. Mas o adulto pode controlar essa dor, libertar-se dela, livrando-se ao mesmo tempo de vícios entorpecedores e falsamente protetores. Os viciados que se recuperam podem ser excelentes candidatos à terapia de vidas passadas, porque o problema do alcoolismo ou do abuso de drogas se situa frequentemente no cerne de um caminho espiritual. A recompensa por superar o vício é preciosa. O processo proporciona uma trilha ascendente de crescimento. É através do entendimento, fé e sabedoria que o alcoolismo e o abuso de drogas são superados. Sara era alcoólatra há muitos anos. Periodicamente se consumia em bebedeiros. Uma investigação cuidadosa de sua infância revelou uma disfunção familiar acentuada. Ela vivia uma clássica situação de codependência do marido. 8 anos de psicanálise não mudaram seu comportamento. A terapia em grupo e a realizada numa unidade de internação para dependência química também fracassaram. Só quando passou a explorar suas vidas passadas é que ela deu início a uma melhora significativa. Sara descobriu que em outras existências ela, seus pais e seu marido tinham mantido repetidas vezes relacionamentos abusivos afetados pelo consumo de álcool. Houve violência, crime, suicídio e lesões corporais. Os detalhes não eram tão importantes quanto os padrões que se repetiam. Sara resolveu romper esse padrão ao perceber que os membros de sua família estariam condenados a repetir infinitamente esse comportamento destrutivo até que aprendessem suas lições. Tenho que perdoá-los, refletiu, após recordar uma morte traumática em uma vida anterior. Só posso fazê-lo através do amor. Tenho que expressar meu amor, deixando-o fluir. Devo perdoá-los e a mim mesma. E assim ela fez. Sara hoje em dia medita regularmente, presta ajuda voluntária a pessoas gravemente incapacitadas, não consome mais drogas, nem usa dinheiro para satisfazer o ego. Compreender seus padrões de comportamento destrutivos e os de sua família, que se repetiam por várias existências, contribuiu muito para a recuperação de Sara. A experiência do estado extremamente relaxante e quase bem-aventurado induzido pela regressão hipnótica também a ajudou. Ela parecia estar falando de uma perspectiva mais elevada, mais destacada e mais consciente. A ansiedade, a raiva e a crítica diminuíram. Sua percepção e compreensão da realidade ficaram muito mais aguçadas. Descobri que muitos dos aspectos abordados na terapia de vidas passadas correspondem aos 12 passos dos alcoólicos anônimos. A base de ambos é a espiritualidade. Ambos reconhecem a primazia de um poder ou plano mais elevado. Isso não significa que haja necessariamente uma ligação com qualquer religião formal. Esse poder está dentro de cada um de nós e é lá que o descobrimos. A espiritualidade é uma força de importância vital. Por causa dela, vidas podem mudar, valores também. As pessoas se tornam menos violentas, gananciosas e egoístas. Ficam menos temerosas, tendo vivido e se beneficiado dessas experiências, transmitem-nas aos outros, que por sua vez levam a
mensagem adiante. O mecanismo de cura da obesidade, do consumo de drogas e, em última análise, de qualquer forma de sofrimento, envolve definitivamente o processo de se libertar do medo. O mecanismo central de cura da terapia de regressão a vidas passadas é a transformação do medo em amor. Essa é a mensagem de cura que aqueles que experimentaram a regressão transmitem e, na maior parte das vezes, praticam. Como se faz isso? Conhecendo a nós mesmos, olhando para dentro, compreendendo claramente os mecanismos que nos movem, entendendo e adquirindo sabedoria, tornando-nos mais alegres e tranquilos. Essa é a essência de qualquer cura, através da terapia de vidas passadas. Esse capítulo foi interessantíssimo e devemos ouvi-lo cada vez mais. Temos as técnicas, temos os relatos, os exemplos. Agora o próximo capítulo, que é o 8, chama-se A Cura da Dor da Perda. Então vamos, nesse momento, suavizar bem nosso corpo, agradecer a chance de estar tendo contato com a terapia de vidas passadas e vou pedir a vocês que propaguem o meu canal no YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos, amigos e familiares, pois isso é um trabalho de amor ao próximo. Temos a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que propaga para todas as pessoas cursos de psicanálise transpessoal, yoga terapia do riso, yoga terapia para nervosos, psicanálise, reiki, meditação. Temos os trabalhos em grupo e trabalhos individuais. Temos também constelação familiar. Pedimos que vocês se entrosem na casa, porque todos os trabalhos são gratuitos e a pessoa recebe seus certificados, compreendendo o valor de nosso trabalho. Agradecemos muito a todos e pedimos que a luz bendita nos eleve e se propague em nossa caminhada aqui no planeta e onde quer que estivermos. Fique com Deus. Namastê.